Fala sua menina, fala seu menino, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre fases de agregação. Você sabe o que é isso? Então fique aí que esse é o tema da aula de hoje. Se gosta desse tipo de conteúdo, dê um like no vídeo. Se quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar um novo vídeo como esse, você receber a informação. Então, bora para a aula. No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre o que é química. Então, química é uma ciência da natureza que estuda a matéria e suas transformações e as propriedades e também a variação da energia envolvida nas transformações. Hoje vamos falar especificamente sobre o que é matéria e as formas de agregação da matéria. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa volume no espaço. Aqui temos alguns exemplos de matéria. Tem um carro, um recipiente, representando aqui açúcar. Então, temos aqui coisas que a gente pode visualizar a olho nu. Tem aqui a representação de um microscópio, Tudo que um microscópio consegue mostrar para a gente também são exemplos de matéria, As moléculas que constituem o açúcar também é matéria, átomos são matéria. Então aqui a gente pode relacionar 3 níveis de interesse da química. O nível macroscópico, que é tudo aquilo que a gente consegue enxergar, sem nenhum auxílio de equipamento. Tem o nível microscópico, que é tudo aquilo que a gente consegue visualizar com equipamentos e também que a gente pode deduzir por meio de experimentos. Esse é o nível microscópico. E perceba que no nível microscópico, nem tudo que está que engloba o nível microscópico, a gente realmente pode ver no microscópio. Por exemplo, a gente não consegue ver o núcleo de um átomo, nem elétrons, que é matéria, em um microscópio, nem no mais poderoso microscópio. Então entra esse terceiro nível, que é o simbólico. A química usa de muitos símbolos para representar matéria e fazer representações no estudo e facilitar o entendimento. Então, o nível simbólico é o que? A descrição da matéria por símbolos. Qual é a maneira que a matéria está agrupada? Como os constituintes da matéria estão organizados? E é isso que a gente vai ver agora. As fases de agregação, como os constituintes da matéria estão organizados. Então, a gente diz que tem o estado sólido, que é uma das formas de agregação dos constituintes. As principais formas de agregação que existem é o estado sólido, líquido e gasoso. Existem mais outros dois, mas esses 3 são os principais, são os que existem de forma natural na Terra. Então, o estado sólido, como os constituintes estão organizados? Bom, os constituintes estão bem próximos uns dos outros, porque existe uma força de atração entre eles muito grande. Então, por isso, a organização é muito alta no estado sólido. Então, por isso que se chama estado físico ou estado de agregação. É a forma que eles estão dispostos, esses constituintes. Então, aqui, as partículas no estado sólido estão muito próximas. Existe baixa energia cinética e alta organização. Energia cinética é a energia associada ao movimento das partículas. E aqui o estado líquido. Os constituintes no estado líquido estão agregados, estão organizados um pouquinho mais distantes que no estado sólido. A energia de atração, a força de atração entre os constituintes é bem menor do que no estado sólido, mas ainda assim existe atração entre os constituintes. Por isso, no estado líquido existe mobilidade dos constituintes. O líquido ocupa tem o mesmo formato do recipiente que está segurando esse líquido. Então, características do estado líquido. As partículas estão menos próximas umas das outras, comparando com o estado sólido.
possuem mais energia cinética do que no estado sólido para uma mesma substância e possuem uma certa desorganização. Agora, o estado gasoso. Podemos observar aqui que no estado gasoso as partículas que estão sendo representadas aqui, né, os constituintes da matéria, estão bem afastados uns dos outros. E no estado gasoso, a gente diz que não existe interação de uma molécula com outra. Não existe, aliás, melhor dizendo, na interação pode existir, uma pode se chocar com outra, mas não existe força de atração. Isso para gases ideais. Então, por não existir, né, ou por ser quase inexistente essas forças de atração de um constituinte com outro, elas estão muito distantes. Então, a fase de agregação é essa, bem desorganizada. E tem aqui as características do estado gasoso. As partículas estão muito distantes umas das outras, possui alta energia cinética, comparando com a mesma substância com estado líquido e gasoso, e possui alta desorganização, porque o movimento aqui é mais facilitado, né, mais fácil se movimentar os constituintes no estado gasoso do que no estado líquido e no estado sólido. Bom, e é possível mudar um estado, uma fase de agregação de uma para outra? Como assim? É possível transformar uma matéria que está no estado sólido para o líquido para o gasoso? Eu acho que você já sabe essa resposta. É possível, não é? Então vamos ver o nome, né, que se dá a essas transformações. A primeira é essa aqui, o sólido se transformando em líquido. Qual é o nome dessa transformação? Sólido se transformando em líquido. É fusão. É o termo que geralmente dá mais problema. Fusão, não sei porquê. Mas sólido se transformando em líquido se chama fusão. Um exemplo é um gelo, né, derretendo. Tira um gelo de dentro do congelador e deixa fora da geladeira. Com o passar do tempo, a temperatura desse gelo vai aumentando e vai ocorrendo a transformação do estado líquido, do estado sólido, melhor dizendo, para o líquido. Então, esse processo é chamado de fusão. Outra transformação é o líquido para o gasoso. É chamado de vaporização. Existem 3 maneiras de ocorrer essa vaporização. Vamos ver quais são? A primeira forma de vaporização é a evaporação. É uma forma lenta da passagem do estado líquido para o gasoso. É quando ocorre ali, né, a mudança de estado físico na superfície dos rios. Ocorre a evaporação da água na superfície e vai se transformando ali em neblina, né, em nuvens. Outro exemplo é quando a gente vai secar roupas. A água ali está evaporando. Então, evaporação é uma mudança de estado físico bem lenta. Tem aqui a ebulição. Na ebulição já é uma forma mais turbulenta que ocorre essa transformação física. E na ebulição, o líquido, né, está na sua temperatura que ocorre a ebulição. No caso da água, ao nível do mar, a temperatura de ebulição é a 100 graus Celsius. Então, para ocorrer a ebulição, tem que estar exatamente nessa temperatura. E na evaporação, não. Por exemplo, a água evapora em todas as temperaturas. Claro que quanto mais quente, mais fácil é a evaporação. Um dia frio, a água evapora bem devagar. Num dia mais quente, a água evapora mais rápido. A gente pode notar isso com as roupas, né, que seca mais rápido em dias quentes. E a outra forma de vaporização é chamado de calefação. Calefação é quando a gente coloca a água em uma superfície muito mais acima da temperatura de ebulição. No caso, a água ferve, né, entra em ebulição a 100 graus. Então, se a gente deixa uma vasilha, uma panela, aquecer a uma temperatura muito maior do que 100 graus Celsius e joga uma gotinha ali em cima, vai acontecer a calefação.
É uma passagem muito rápida, né? Do estado líquido para o gás. Então, tem agora os processos, processo inverso, né? O gás se transformando em líquido. O nome desse processo, né? Pode ser por... Aliás, esse processo pode acontecer por liquefação ou condensação. Não são sinônimos essas palavras. Liquefação e calefação são processos diferentes. Como ocorre a liquefação? Ocorre quando um gás passa para o estado líquido pela mudança de pressão e temperatura. Então, note que no estado gasoso, as partículas estão bem distantes umas das outras. Quando passa do gás para o líquido, é uma forma de juntar essas partículas. Na liquefação, a gente precisa reduzir a temperatura, porque quando reduz a temperatura, diminui a agitação entre as partículas. Mas só a temperatura, diminuição da temperatura, não é suficiente para que ocorra a transformação do gás para o líquido. Então é necessário também aumentar a pressão nessas partículas, fazendo com que elas se juntem mais ainda. Então, só assim conseguimos transformar, por exemplo, o gás oxigênio em líquido, em oxigênio líquido. Esse é um processo muito importante porque conseguimos transportar quantidades maiores de oxigênio em um volume menor. Então, liquefação precisa ocorrer diminuição de temperatura e aumento da pressão. Já a condensação, o vapor passa a líquido mudando somente a pressão ou temperatura. Por exemplo, aqui, o vapor de água se transforma em líquido sem grandes dificuldades. Isso na natureza acontece, né, facilmente, mudando somente pressão ou temperatura. E a gente nota essa condensação também na panela, né? Quando a gente coloca uma tampa em cima de uma panela que tem água fervendo. Quando o vapor da água chega na tampa, a temperatura na tampa está um pouquinho menor do que ali no líquido que está em ebulição. E quando chega nessa tampa, né, que está uma temperatura mais baixa, o vapor se condensa. Então, temos aqui um breve resumo, né, para entender bem essas transformações da matéria. Sólido está bem agregado, né, as partículas estão bem organizadas. Para transformar para o líquido, ocorre a fusão. Do líquido para o gás, ocorre vaporização. A transformação do gás para o líquido pode ser pela liquefação ou por condensação. E a transformação do líquido para o sólido é a solidificação. E tem esse último termo aqui, que é a sublimação, quando passa direto do estado sólido para o gás ou do gás para o sólido. É chamado de sublimação. Agora eu quero destacar aqui a respeito da energia envolvida nessas transformações. Para transformar o sólido em líquido, ocorre uma transformação que é chamada de endotérmica. Por que endotérmica? Porque a gente precisa fornecer energia. Endotérmica. A gente precisa fornecer energia para o sólido para ele se transformar em líquido. A mesma coisa é para o líquido se transformar em gás. A gente precisa fornecer energia para esse líquido, para as moléculas se distanciarem e ocorrer essa mudança de fase de agregação. Agora, aqui, essas transformações aqui embaixo, para transformar o gás em líquido, o líquido em sólido, são transformações exotérmicas. Por que exotérmica? Porque ocorre a liberação de energia quando essas transformações ocorrem. Então, prosseguindo, né? Tem aqui um breve
resumo, né, dessas transformações que você pode visualizar aí, pausando o vídeo. Então, prosseguindo, um exemplo, né, de sublimação, que eu não tinha falado ainda, né, sobre sublimação, é quando ocorre a transformação da naftalina. A naftalina são essas pastilhazinhas, né, que são utilizadas geralmente para afastar insetos. Então, quando coloca, né, geralmente em guarda-roupa, a naftalina passa do estado sólido e direto para o vapor. Ocorre a vaporização, sem passar pelo estado líquido. Outro exemplo também é o gelo seco, que é o gás carbônico no estado sólido. Se pega um pouco de gelo seco, né? Por que ele se chama gelo seco? Porque ele também passa do estado sólido direto para o vapor. Ele se transforma, ocorre a vaporização, né, desse gelo antes de se transformar no estado líquido. Por isso, gelo seco. Então, vamos resolver aqui um exercício, né? Ver se a gente fixou esses conteúdos, essas informações que foram passadas para vocês. Vamos dizer o nome da transformação que está ocorrendo em cada sistema aqui. E eu já deixei ali em cima, ó, até uma colinha para a gente ir conferindo. Olha só, uma pedra de naftalina deixada no armário. O que vai acontecer? Qual vai ser o nome dessa transformação? Então vai ser a sublimação. Ocorre a sublimação, né, com a pedra de naftalina. Esse segundo aqui, ó, uma vasilha com água deixada no freezer. Se a gente coloca um recipiente com água no freezer, o líquido vai se transformar em sólido. Então o nome desse processo aqui vai ser solidificação. Muito bem, eu escutei daqui, você gritando aí do outro lado. Então esse terceiro, ó, uma vasilha com água deixada no fogo, né? Então pega uma vasilha, coloca ali no fogo. O que vai acontecer? Tá absorvendo energia, né? Outro processo que a gente poderia perguntar aqui é uma transformação o quê? Endotérmica. O líquido vai se transformar em gás. É a vaporização. E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então aqui chumbo é um metal. A gente aquece ele, vai transformar do estado sólido para o líquido. Como é o nome dessa transformação? Isso mesmo. É a fusão. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Falamos sobre a transformação da matéria e as fases de agregação, né? O que isso significa? E também a energia envolvida, né, nessas transformações, processos endotérmicos e exotérmicos. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like. Se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu te agradeço por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima aula. Valeu!